todos e todas aí, pessoal que chegou depois também. Com muita satisfação, alegria que a gente vai fazer essa atividade, essa sessão das quartas sociológicas, né, do nosso programa de pós-graduação em Sociologia, aqui da UFSCar. E hoje, tratando o tema religiosidade, espiritualidade e saúde. Então vamos ter a exposição do professor Rodrigo Toniol, né, no Direito, e é um pesquisador vinculado à Universidade de Utrecht, da Holanda, e também à Unicamp. E vai ter uma apresentação minha também, breve minha, e vai ter o meu amigo, o professor Jorge Leite, do nosso programa, e que do nosso programa de pós, as pessoas que eu conheço, a pessoa mais, eu já disse isso a ele, a pessoa mais espiritualizada que eu conheço, certo? Aqui. Bom, nós vamos começar. Eu vou combinei aqui com os colegas de fazer a minha apresentação inicialmente, depois passarei para o Rodrigo, na sequência para o Jorge. Então a gente, enfim, vai seguir essa sequência, já agradecendo a minha presença de vocês, tá bom? Antes de entrar no tema, pessoal, eu queria aqui falar brevemente a respeito de um professor, né, um professor que faleceu anteontem, o professor Paulo Singer, um grande intelectual, um grande militante, né, socialista, convictamente democrata, e tem uma trajetória riquíssima. E eu tive a honra e o privilégio de ser um amigo próximo do professor Singer, e queria aqui brevemente contar uma coisinha. Ele, quando estava já debilitado, ele, nas conversas, manifestou interesse de vir aqui na UFSCar, porque em setembro setembro de 2016, fizemos uma mesa aqui na UFSCar, nosso grupo de pesquisa com o tema religião, democracia e direitos humanos. Ele estava muito interessado de vir participar e conversar com as pessoas, não foi possível, né? E aí, em conversa com os familiares, a gente falou, vamos fazer uma atividade, então, no apartamento do professor Singer. Então, fizemos lá, estava em São Paulo o professor Michel Lévy, né, que atua na França, e convidamos o Dom Angélico Sandro Bernardini, né, que é um bispo que se tornou conhecido, sobretudo agora, no episódio lá em São Bernardo do Campo, né, na prisão do Lula. Enfim, fizemos essa mesa com o tema Religião e Socialismo, e está disponível no YouTube. Então, eventualmente, quem tiver interesse em colocar Religião e Socialismo NEREP, que é o nome do nosso grupo que organizou, vai ter acesso a essa mesa, essa fala, né, importante, né, dessas três figuras, e sobretudo do professor Singer, né? E se o Jorge, o Jorge é a pessoa que eu considero mais espiritualizada no âmbito aqui dos docentes, do programa de pós, o professor Singer é, efetivamente, quem eu conheci, a pessoa mais espiritualizada. Interessante, ele se ateu, e uma pessoa muito generosa, enfim, que transmitia muito isso. Então, eu queria começar por essa homenagem ao professor Singer, dizendo o Singer presente. Bom, entrando efetivamente no tema, falando sobre religiosidade, eu vou aqui me referir a basicamente dois pensadores, tá certo? O primeiro deles, muito familiar nosso, né, da sociologia, das ciências sociais, né, que é o Georg Simmel, que trabalha, quem trabalhou o tema da religiosidade?
né, do Simmel, que foi um sociólogo contemporâneo de Max Weber, amigo do Max Weber, e quem muito se dedicou à análise do indivíduo no mundo moderno, contemporâneo, na metrópole, inclusive, né? Na Berlim se estava se tornando uma metrópole, e ele se dedicou a isso. E o Simmel, trabalhando o conceito de religiosidade, interessante porque é um conceito efetivamente bastante moderno, muito moderno, né? A religiosidade como algo que é algo muito presente no indivíduo moderno, do tempo, período, enfim, que viveu o Simmel ali no início do século XX na Alemanha, e hoje também, não só no Brasil, também poderíamos dizer também na Europa, na própria Alemanha, enfim, a religiosidade como algo que é importante dizer o seguinte: embora seja algo muito presente na experiência humana, a religiosidade, o Simmel fazia a reflexão que há também a religiosidade zero. Existe a religiosidade zero, né? Embora bastante rara, né? Bastante rara. Porque, inclusive, se nós olharmos aqui no Brasil, por exemplo, né? A proporção dos sem religião no Brasil, que hoje está em 8%, conforme o censo demográfico de 2010. 8% das pessoas se declaram sem religião, né? No entanto, a proporção de pessoas que se declaram indivíduos que se dizem ateus ou agnósticos é de apenas 0,38%. 0,38%. Então você tem uma diferença grande, percebem? Entre esses indivíduos que se declaram ateus agnósticos e aqueles que, no conjunto total, se declaram sem religião. O que nos leva à interpretação, evidentemente, que grande maioria, absoluta maioria dos que se declaram sem religião, no Brasil e também em outros países, são pessoas que têm alguma religiosidade, né? Estão em trânsito por instituições religiosas, não se identificam mais não se identificam com instituição religiosa, estão em trânsito e compõem a sua religiosidade, muitas vezes de maneira bastante peculiar, né? Combinando elementos diversos, tem essa autonomia e essa liberdade, tá certo? Então, o Simmel, ele afirma categoricamente que a religiosidade faz a religião, mas a religião não faz a religiosidade, né? Então, você entende, quando pergunto a alguém no IBGE, você tem religião? A pessoa que não se identifica com nenhum grupo religioso vai responder que não, né? Inclusive, alguns que se identificam com um grupo religioso, é o caso dos espíritas, né? Porque há uma interpretação de parte dos espíritas que o espiritismo não seria religião. Então, parte dos espíritas vão se dizer sem religião, ainda também. Existe essa controvérsia interna desse segmento, né? Então, por isso, algumas vezes tem sido utilizado o termo religiosidade em vez de religião, né? Por ser algo mais abrangente, né? Algo que o indivíduo tem e vivencia isso com toda a sua liberdade. O indivíduo no mundo contemporâneo, né? Não só nas metrópoles, mas também nas pequenas, né, cidades, enfim, no campo menos, mas também há casos, tá certo? Então, o Simmel é a grande referência e continua sendo, né, na sociologia
nas ciências humanas para esse tema. E eu queria, na minha fala breve também, fazer menção aqui a outro autor, também alemão, né? Esse que tem uma projeção maior que a do Simmel, tá certo? E que considerado muito recorrentemente como o maior cientista do século XX, que foi o físico Albert Einstein, né? Que o Einstein, que interessante, ele tem alguns textos publicados, tem uma coletânea chamada Como Vejo, intitulada Como Vejo a Religião, a Ciência e o Mundo, né? Foi publicado aqui no Brasil, mas tem uma publicação maior feita em Portugal, tá certo? Que é mais completa, né? E o Einstein tem textos, são textos que ele produziu, algumas cartas ali que estão entre as décadas de 30 e 40, curtos, mas de uma densidade, né, impressionante. Eu considero esses textos realmente, algumas partes desses textos do Einstein, do meu ponto de vista, tem um conteúdo, eu diria, arrebatador, né? A clareza com a qual ele se coloca. Inclusive, há toda uma controvérsia em relação, né, à questão da religiosidade do Einstein, né? Inclusive, a Folha de São Paulo, um tempo atrás, chegou a publicar, dizendo que era mito, seria mito a religiosidade do Einstein. E eu escrevi uma carta para a Folha de São Paulo, fazendo menção a um livro publicado por Max Jammer, que foi um físico amigo, colega, trabalhou com Einstein lá na Universidade de Princeton, e nesse livro o Jammer teve acesso a muitos documentos e do posicionamento do Einstein sobre esse tema, né? De modo que, e conversa com outros pensadores, a ideia, olha, o Einstein poderia ser pensado até como um teórico, tamanha a sua abordagem desse tema, né? E eu mandei essa carta para a Folha, enfim, a carta não foi publicada, a matéria também não saiu nenhuma outra matéria, mais uma da Folha de São Paulo, entre outras, né, que tem havido, que a gente sabe, né? O fato é que há um viés materialista bastante forte, né? Muito forte, e o Peter Berger, né, sociólogo da religião importante, faz menção a isso, que esse pensamento, o Peter Berger, falecido há pouco tempo também, sociólogo, que chama atenção para dizer o seguinte, que essa visão materialista muito, diria, ortodoxa, materialista, de determinados editores, jornalistas, intelectuais, dirigentes de instituições educacionais, isso acaba sendo propagado como se fosse a visão da maioria, né? E esses intelectuais, esses jornalistas, esses dirigentes institucionais, eles dialogam entre si, dialogam entre si, ficam com essa imagem, né? Que a religião, ou a religiosidade, para usar o termo mais abrangente, inclusive, seria algo menor do que ela de fato é no mundo, né? Conforme os dados que eu apontei, né, para vocês. 0,038% ateus diagnósticos. Se for pensar, como diz o Jô Soares, né, que o agnóstico é um ateu bundão, um ateu que não tem coragem de ser ateu. Enfim, você tem essa questão. Eu tive a oportunidade de participar da Bienal do Livro, participei de uma atividade lá com o Marcelo Gleiser sobre esse tema, e fazendo menção ao Einstein, e aí ao final o Gleiser chegou de São Paulo, eu tinha dizia agnóstico, lá, então eu vou pensar isso aí. O fato é que o Einstein é o seguinte, ele rejeita radicalmente a ideia de um Deus antropomórfico, né?
Deus antropomórfico, e critica, inclusive, a ideia de um Deus ligado a um povo, a uma nação, né? E ele, sendo ele judeu, não faz muito sentido, né? Essa ideia do povo eleito, né? Ele critica isso, e ele traz a ideia de uma religiosidade cósmica, tá certo? Uma religiosidade cósmica, e isso é uma religiosidade, portanto, de quem deve pensar como habitante desse pequeno planeta, né, de uma imensidão, né, que haveria essa alguém responsável pela criação, não é, dessa imensidão, que ele afirma, né, diferente da ideia de que seria o panteísta. O panteísmo é uma ideia, né, de que o Criador e a criatura, tudo isso, estão amalgamados, né? O Einstein não tem essa ideia. O Einstein afirma a existência de um Criador, Deus, Criador, né? E com essa perspectiva da religiosidade cósmica. Claro, ele também tem um posicionamento crítico em relação ao dogmatismo religioso, que se contrapõe à ciência, sobretudo a questão, né, todo o enfrentamento em relação ao Darwin, essa coisa toda. Isso faz menção a uma ideia de um termo bíblico, Deus dos exércitos, né? Que há uma controvérsia em relação à tradução disso, porque exército, segundo alguns estudiosos, especialistas, pode ser traduzido como estrelas. Seria Deus, o Senhor dos exércitos seria o Senhor das estrelas, né? O Criador das estrelas. Bom, para já ir para os finalmente aqui, queria também fazer, aqui, como a gente está trabalhando com religiosidade e espiritualidade de saúde, a questão da causa das doenças, né? E aí tem um texto, um trabalho que eu e o Jorge, né, estamos elaborando, uma pesquisa sobre o diabo, né, as suas formas de representação e tal, e como é que se atribui, né, ao diabo, às entidades demoníacas, a responsabilidade pela causa da doença. Isso é muito presente, sobretudo no universo evangélico pentecostal, né? E que aí se trata de você afastar, né? É preciso afastar, é preciso exorcizar, né? No caso, num universo mais amplo, né, das entidades, então, se formos pegar aí a Umbanda mesmo, o Espiritismo, né, a ideia de encosto ou de espíritos infelizes que estão agindo, prejudicando, causando até doenças. E uma das formas de enfrentamento disso são as terapias e tal. O Rodrigo sabe muito mais disso que eu, evidentemente, mas uma das formas são as chamadas cirurgias espirituais, que tem todo uma coisa que impressiona, e o indivíduo que se destaca hoje é o João de Deus, de Abadiane, né? Então, que vai cirurgia com cortes, aquela coisa impressionante, chamada John of God, porque tem muita gente do exterior e tudo mais. E um trabalho, uma pesquisa feita, inclusive tem um mestrando, que o Sérgio está se dedicando a essa uma pesquisa sobre uma instituição aqui de Franca, né, Instituto de Medicina do Além, que faz essa atividade, e eles, sem realizar cortes, e distribuindo 50 toneladas de remédios gratuitamente por mês, remédios fitoterápicos, e o interessante é que eles estão constituindo um hospital, já está funcionando um hospital que presta serviço de fisioterapia e também atende pacientes terminais de câncer, né? Fazendo todo o trabalho paliativo, enfim. Que mostra uma preocupação aí, uma questão de ser uma ideia cristã muito forte, a ideia da caridade, né? Do atendimento gratuito, né? Enfim. Bom, então você vê a espiritualidade como presente, né? Atribuindo-se a essas entidades espirituais a cura, né? A realização da cura.
fim, eu vou aqui terminar, passar a palavra para os colegas, só um apanhado geral. Eu queria só dizer que a espiritualidade, o Rodrigo pesquisa isso, se dedica a isso, uma categoria, né, presente nas ciências médicas, cada vez mais reconhecida. O Rodrigo esteve aqui, né, há 3 anos atrás, falando disso, e vai poder agora contar muito mais coisas, mas interessante, né, que eu tomei contato através dele. Me chamou a atenção, né, num evento, na jornada de congresso de alternativas religiosas lá na Argentina, que a espiritualidade está se tornando uma categoria também nas ciências sociais, né? Alguém que se dedica a isso. Então, do mesmo modo que eu acho entender religiosidade como algo mais abrangente do que religião, entender espiritualidade também como algo a ser pesquisado, considerado, para além do universo religioso, também considerado do ponto de vista sociológico. Então, eu acho que isso é algo bastante promissor. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo e aqui vou entregar 2 livros que vão circular. Um é o livro que foi a tese de doutorado do Rodrigo, O Espírito na Saúde, oferta de terapias alternativas complementares no serviço de saúde pública no Brasil. Está circulando. E aqui é um outro livro, Espiritualidade e Espiritismo, Reflexões para além da religiosidade, uma coletânea que Rodrigo, Antônio, eu e Pedro Simões, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, organizamos textos sobre o Espiritismo, mas também sobre essa categoria, a espiritualidade, pensadores atuantes no exterior, enfim. E aí, gente, quem eventualmente tiver interesse, nós doamos, Rodrigo, eu e Pedro Simões, doamos a nossa cota aí para a instituição, essa instituição lá de Franca, o Instituto de Medicina do Além, que mantém esse hospital, que faz trabalho de entrega de medicamentos, também de cirurgia espiritual. Então, quem tiver interesse, eventualmente pode encomendar da livraria deles, tá? Se vocês quiserem anotar, chama-se Livraria Farol das Três Colinas, é o nome da Livraria Farol das Três Colinas. Então, entra lá no site, e aí eles podem comprar direto deles e reverte lá para a instituição deles, tá bom? Obrigado. Rodrigo. Obrigado, André. Só rapidamente sobre o livro, eu vou deixar um exemplar na biblioteca, então quem tiver interesse pode dar uma olhada também, que saiu agora, então estou super feliz de estar por conta disso. E estou super feliz de estar aqui também, de novo com o André, quer dizer, a gente já tem, no final das contas, uma parceria de alguns anos, em eventos, em mesas, nessas publicações, e agora com o Jorge compartilhando a mesa também, muito querido lá nos amigos. Esse é o tipo de evento super simpático, né, que a gente pode compartilhar processos de pesquisa com vocês e um pouco submeter também esse processo de pesquisa a perguntas inesperadas daqueles que não estão pesquisando diretamente aquilo, né? No final das contas, a gente fica participando desses fóruns ultra especializados e perde essa dimensão do diálogo muitas vezes. Então é super interessante poder estar aqui e abrir as cartas da mesa para vocês nesse momento. Eu confesso que eu também estou num espírito quase festivo de retorno à casa, assim, no sentido do Brasil, porque eu passei o último ano na Holanda fazendo pesquisa, o que eu vou apresentar tem a ver com isso. Então, o meu espírito aqui tem a ver com... Está muito feliz em poder falar em português e contar essas coisas dessa maneira, na minha própria língua. O meu propósito aqui... é articular algumas ideias sobre essa categoria espiritualidade no campo oficial da medicina, no campo oficial das ciências médicas. Então, esse talvez seja o plano de abertura aqui. Eu confesso que eu tinha preparado uma fala, ou imaginado uma fala, até umas 2 semanas atrás, quando fui surpreendido, mais uma vez, sempre me surpreende, por uma nova leva de terapias alternativas complementares, essas terapias aprovadas e incluídas no Sistema Único de Saúde brasileiro. Esse foi propriamente o tema da tese e, por isso mesmo, a minha atenção está sempre ligada a isso. Bom, vocês devem ter visto que,
todos os jornais, em todas as revistas, em muitas publicações. O caso foi que, agora em março, novas 10 terapias foram incluídas numa lista que já contemplava 19. Então, o Sistema Único de Saúde brasileiro passou a oferecer, desde março, 29 terapias alternativas. O nome sempre é questionável, a gente pode conversar sobre isso, mas enfim, terapias alternativas, como parte do processo possível de tratamento dentro do Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, atualmente, as terapias, essa autorização ela começou em 2006, propriamente, com a publicação de uma política chamada Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Atualmente, então, a lista é essa, que só cresce. Né? A quantidade de terapias, a diversidade delas é impressionante. A Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, a quimioterapia, a lista é muito grande. Essas são algumas cenas da oferta dessas terapias nos postos de saúde, que eu tenho durante muitos anos. Mas o que me interessa aqui, mais do que descrever essas cenas e descrever os processos de oferta dessas terapias, é descrever aquilo que ultrapassa a ponta, que ultrapassa propriamente os postos de saúde. Então, nesse caso, diante de uma notícia como essa, evidentemente o que me interessa são as controvérsias públicas. Como, diante dessa situação, o Conselho Federal de Medicina e todos esses órgãos federados passaram a se posicionar. A minha pergunta, em entrada sociológica, então, no campo, é alguma coisa do tipo: como isso é possível? Como é possível que as terapias alternativas passem a ser oferecidas no sistema único de saúde? Quais são os processos de institucionalização dessas práticas? E, principalmente, quais foram os dispositivos legais que autorizaram que essas práticas fossem incluídas, a despeito de todo o lobby forte de indústria farmacêutica, dos médicos, contra esse processo. Então, essa talvez seja a minha pergunta básica: como é possível? Né? Como estratégia para o trabalho de campo, para fazer essa investigação, eu tracei principalmente 2 planos. O primeiro plano foi um plano de ir para a Secretaria de Saúde. Fui para a Secretaria de Saúde do Estado, do Rio Grande do Sul, e para o Ministério da Saúde, para acompanhar as reuniões ministeriais e as reuniões da Secretaria, para ver o próprio processo de elaboração e de processo decisório sobre essa política. Porque uma dúvida que eu tinha, e que me parecia muito importante conseguir produzir a matéria sobre isso, é por que raios a fitoterapia, por exemplo, pode ser aprovada e o reiki não? Qual é, no final das contas, essa fronteira? Qual é o limite? Então, uma das estratégias é justamente ir para essas instâncias decisórias, num esforço de olhar o Estado não como essa grande entidade abstrata, mas olhar o Estado como esse composto de sujeitos, composto de agentes muito próprios, muito característicos, motivados, mobilizados por razões das mais diversas possíveis. A outra estratégia de pesquisa, paralelamente a ir para as secretarias, para ir para essas instâncias, foi para a ponta, foi ir para os postos de saúde, para os ambulatórios, para acompanhar esse processo, né, para acompanhar a própria oferta. Do ponto de vista legal, assim, para encurtar a conversa e adiantando o ponto que eu quero chegar, do ponto de vista legal, o que aconteceu no Brasil, aconteceu em vários outros países, que foi o que a gente pode reconhecer como uma passagem de uma regulação particularista para uma regulação universalista. Então, até 2006, o Ministério da Saúde autorizava práticas no varejo. Então, ele legislava sobre a acupuntura, ele legislava sobre a homeopatia, sobre a fitoterapia. A partir de 2006, o modo de regulação dessas práticas passou a ter um tom universalista. Então, eles aprovaram o princípio das práticas. Aí é que interessa, porque o princípio dessas práticas inclui justamente uma atenção à espiritualidade, uma atenção a outra categoria-chave do caminho, que é a ideia de holismo, uma perspectiva holista sobre a saúde. Então, esse foi justamente a passagem que autoriza o princípio. Na medida em que o princípio está autorizado, qualquer modo, os próximos passos evidentes dessas políticas serão aprovações em bloco. Então, sempre daqui para frente serão aprovadas terapias em bloco. Mas tudo isso é para chegar justamente
o princípio da espiritualidade. Dessa definição de saúde, se é que alguma vez eu me encaixei nela já, eu duvido, né? Eu duvido que alguma vez eu me encaixei nesse conceito de saúde aqui, né? Ou seja, desde o início ele já foi criticado, desde 48 ele já começou a ser criticado, e as principais críticas são: primeiro, isso é algo impossível de acreditar, desculpa, sabe, o estado completo de bem-estar não basta ser um estado mínimo, só um pouquinho, não, a OMS quer que seja um estado completo, total, né? Isso é um ideal impossível, né? As críticas, né? Isso é um ideal impossível de acreditar. 2, pressupõe uma visão estática e estanque de saúde e doença, né? Assim, e abre espaço para abusos por parte do Estado, né? Assim, para interferir nessas questões. Mesmo falando do bem-estar social, que ela já diz lá em 48, o conceito de saúde trabalhado aqui parece predominantemente associado à noção de corpo da biomedicina moderna ocidental e individual, né? A ideia de corpo, como diz a dona Haraway, né? A ideia de corpo como sendo da pele para dentro, né? Isso é corpo, né? Dentro dessa lógica da biomedicina. Agora só uma parte meu aqui, né? Já pensou se o nosso conceito de corpo, gente, fosse da pele para fora? Isso é o meu corpo. A nossa política seria diferente, né? Você pode ter certeza que a nossa política mundial seria diferente. Bom, em 1988, a OMS definiu espiritualidade como, aí cito, o conjunto de espiritualidade, né? O conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser plenamente compreendido, remetendo a questões como significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. E aí, dentro disso, ela vai alterar sua definição de saúde, dizendo: saúde é um estado dinâmico, de novo, de completo bem-estar físico, mental, emocional e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Ela coloca agora a noção de dinâmico, mas continua sendo um estado completo de tudo isso, né? Coisa que, repito, eu continuo não me encaixando aqui, né? Mais importante, né? Assim, agora a Organização Mundial de Saúde, né, a partir de 88, coloca a dimensão espiritual dentro da ideia de saúde, né? Mas o completo se mantém. Agora, essa noção de completo bem-estar, tá, para mim me parece fortemente influenciada por uma visão de saúde e espiritualidade bem próxima da noção do que no mesmo período, na década de 80, está se desenvolvendo como a chamada depois autoajuda, né? Assim, das classes médias urbanas psicologizadas, né? E aqui tem uma questão extremamente importante, porque pensem uma coisa, uma diferença fundamental, gente, entre a noção de que vai se desenvolver entre as classes médias urbanas urbanizadas ocidentais, né? A noção de autoajuda é bem diferente da visão tradicional associada à religião de autoconhecimento. O autoconhecimento pressupunha um processo de sofrimento, de dor. Tudo que a autoajuda quer acabar, né? O objetivo da autoajuda é justamente não sofra. Pare de sofrer já. Afastar o sofrimento em qualquer plano da vida, né? Enquanto o processo histórico de autoconhecimento associado ao campo da religiosidade era justamente um processo associado à dor, a uma dor quase que ontológica, mas era indissociável de um processo sofrido. E outra coisa também, tá? Só que a gente precisa ter cuidado quando trabalha, tem bastante dessas pesquisas falando nessa noção de qualidade de vida, né? Não vou entrar aqui nisso, mas lembrem-se, gente, a gente tem que usar qualidade de vida, né? Se definir direitinho e ter claro, pensar essa ideia
como uma categoria analítica, tá? Assim, não êmica, porque é importantíssimo a gente pensar, primeiro, o que é qualidade. Segundo, quem define o que é qualidade? Né? E o mais perigoso desse conceito, né, de qualidade de vida, ele pressupõe que a gente pode qualificar a vida dos outros, né? Sair dizendo por aí, a sua vida tem qualidade, a sua não tem, aquela ali tem, aquela outra ali não tem, tá? Cuidado, gente, esse é um conceito extremamente perigoso, que é usado a 3x4 por aí como senso comum, tá? Cuidado com qualidade de vida. É em 1988, então, que a espiritualidade entra na noção de saúde. Período, não à toa, gente, período em que nos Estados Unidos, né, na década de 80, ocorre a ascensão da direita religiosa conservadora. Também a ideia de corpo e saúde é baseada nas noções ocidentais e de espiritualidade ocidentais, né? Parte então do princípio, eu entendo essa ideia de espiritualidade da OMS, eu percebo aqui, como o Rodrigo falou, né, assim, como algo universal, né, beirando o universal e igual em todas as sociedades e povos, né, assim, só que ela esconde uma hierarquização das espiritualidades, né, assim, que envolve nos seus planos locais, né, assim, diferenças de raça, etnia, gênero, classe, sexualidade, corpo e todas as questões associadas ao colonialismo, né? Parece que essa noção de espiritualidade da OMS, né, assim, encobre, né, esse tipo de hierarquização. Pensando então, depois desses direcionamentos da OMS, então, parece existir atualmente uma tendência em ver a medicina científica e a medicina tradicional / popular como complementares e não antagônicas, e também de pesquisar cada vez mais atentamente, como foi mostrado aqui pelo Rodrigo, a questão da espiritualidade. Existe sim, né, ainda uma visão acadêmica, né, científica, de que, como foi mostrado aqui inclusive, de que a religião pode fortalecer ou mesmo prejudicar o indivíduo. Mas parece que as pesquisas cada vez mais estão se voltando para essa área, mostrando o quanto essa espiritualidade pode fazer bem à saúde, e aí pensando de novo, saúde e corpo como uma questão individual, né? Um corpo da biomedicina individual. Pesquisando em obras que fazem um balanço do tema ou apresentam o estado da arte sobre essa questão, principalmente nas ciências médicas e psi, existe uma grande tendência hoje em dia em pesquisas que tratam da espiritualidade como algo terapêutico e que faz bem ao corpo e à psique. Agora eu gostaria só de rapidamente fazer uma separação aqui entre espiritualidade, religiosidade e religião. Né, que são coisas relacionadas, mas distintas, mais ou menos na linha do que já foi falado aqui tanto pelo André quanto pelo Rodrigo, né? Então, vocês desculpem essa definição bem grosseira minha aqui, tá? Mas estou pensando aqui religião como algo no campo do institucional e dogmático, religiosidade como uma experiência pessoal e íntima da religião, e espiritualidade como uma experiência pessoal e íntima de sentido para a vida ou além da vida, né? Associada ou não a uma realidade transcendente ou superior, né? E aí, como por exemplo, uma espiritualidade ateia, né? Independente, seja que não acredita em nenhum ser superior ou realidade transcendente, ou que não se associa a nenhuma religiosa. Essa separação funciona mais no nível conceitual, porque na vida prática, para grande parte da maioria das pessoas religiosas, é extremamente difícil, se não impossível, separar religião de espiritualidade. Não só porque elas são vistas muitas vezes como forma e conteúdo de uma única vivência, mas porque muitas religiões procuram deter o monopólio da espiritualidade.
Aí, só para falar um pouquinho dessa diferença entre espiritualidade e religião, tá? Eu gostaria de citar bem rapidinho para vocês lembrarem só um filme que eu acho maravilhoso e importantíssimo para essa discussão e que quase pouco é citado nisso: O Exorcista. Lembrem-se, né, de 1973, né? Todo mundo lembra da história da garota possuída por um demônio, não sei o que. Gente, o filme fala sobre a crise espiritual de um padre que está perdendo a fé. É esse que era o tema, né, assim, do filme Exorcista. Um padre que está perdendo a fé. Como que ele vai exorcizar um demônio se ele não acredita mais em demônio, gente? Como ele vai salvar aquela menina de um demônio se ele não acredita em demônio? Esse é um filme maravilhoso para se discutir isso. E no final ele ainda dá spoiler total, né? Vocês não assistiram, pleno 2018, se não assistiram ainda o Exorcista, vou falar, né? No final ele dá vida para salvar a menina desse demônio, mesmo ele não acreditando em demônios. Esse filme é uma discussão, né, sobre os limites da espiritualidade. Inclusive o próprio roteirista, né, William Blatt, lá, né, em cima do qual ele escreveu o livro, né, que aí ele vai fazer o roteiro do filme, ele fala isso, né, por isso, só uma coisa, por isso que o filme chama-se O Exorcista, que é para falar do drama do padre. O filme não chama-se O Demônio, não chama-se A Possuída, né? O filme chama-se O Exorcista, para falar do drama dele. Totalmente diferente depois de um filme de 2004, né, que vai chamado O Exorcista, o Início, né, que vai tentar filmar o que seria a história anterior à possessão daquela menina, né, essa história do primeiro padre lá no Iraque, né, que encontra as figuras do demônio Pazuzu lá. E esse outro filme de 2004, lembrem-se, né, logo após os atentados de 11 de setembro, né, esse filme é religioso total. A mensagem desse filme, né, só Jesus Cristo salva. Esse é um filme voltado para fazer uma propaganda religiosa cristã, totalmente distinto do filme de 73. Voltando então, espiritualidade e saúde, então, nesse sentido lá da OMS, pensado como um sujeito tendo um corpo ocidental, né, dentro da lógica do indivíduo. Aí eu penso assim, poxa, e as outras espiritualidades, onde estão, né, as outras espiritualidades que não se encaixam nesse etno-universalismo ocidental, né, elas estão fora, né, afinal, o que a OMS está chamando mesmo de espiritualidade, né, só para pensar nos limites dessa espiritualidade da OMS. Por exemplo, os rituais de transe, de sacrifício de animais, de uso de substâncias psicoativas, prática de sexo grupal, autoflagelação, né, todas fazem parte de vários tipos de espiritualidade, né? Elas estão na OMS. Se eu convidar lá o pessoal da ONU e da OMS e falar assim, vamos para uma experiência ritual, né, espiritual, né? Se a gente vai fazer um ritual que vai sacrificar alguns animais, depois a gente vai tomar umas drogas e fazer sexo coletivo, né? E através dessas práticas alcançar o completo bem-estar, não sei o que lá, físico, completo, espiritual. Será que esses membros da OMS participariam? Né? Será que eles iam estar lá? Aliás, essa questão da autoflagelação é extremamente importante, né? Eu fico pensando, dentro de uma prática espiritual de autoflagelação, você detona o seu corpo, né? Isso é saúde para a OMS? Né? Qual o limite da saúde? Aí. Voltando então aqui para essa questão específica da saúde, né? Acredito que a espiritualidade entrar na discussão da OMS
Não é porque a ONU quer me ver mais espiritualizado, tá? Assim, mas porque ela reconhece a religião como um dos grandes players da nova arena pública mundial. Nesse sentido, o debate sobre a importância da religião na saúde está diretamente associado ao crescimento da religião institucionalizada através do movimento conservador, revelando talvez até um paradoxo, né? Assim, a quantidade de pesquisas falando o quanto a religião faz bem para a saúde, ao mesmo tempo em que desde a década de 90, né, que estão aumentando essas pesquisas, cresce a intolerância e a violência religiosas em grande parte do mundo globalizado, inclusive no Brasil, né? Isso me lembra um pouco, gente, né, essa estratégia, né, eu acho que a religiosidade, então, a espiritualidade, ter entrado na ONU, é antes de tudo um tema político, de reconhecimento, né, da importância da religiosidade no plano, né, institucional, internacional, e falar cada vez mais o quanto a religião faz bem para a saúde, enquanto a religião se torna cada vez mais intolerante e violenta, né, me lembra um pouco essa política, como na década de 80, por exemplo, quando se começaram as campanhas contra o cigarro. O fumo faz mal, né? O cigarro faz mal à saúde, Até os anos 70, gente, haviam várias pesquisas acadêmicas, né, científicas, mostrando quanto o cigarro fazia bem psicologicamente, o quanto o cigarro acalma, o quanto o cigarro é um dos maiores companheiros que uma pessoa pode ter, né? O quanto o cigarro era um inimigo da solidão, né? O quanto as pessoas não se sentiam solitárias fumando, né? A solidão veio mesmo quando elas foram proibidas de fumar, né? Essas pesquisas, que eram feitas até a década de 70, depois das campanhas internacionais contra o cigarro, ou pararam de ser patrocinadas, ou pararam de ser publicadas, né? Pararam de ser publicizadas. Isso me lembrou um pouco essa lógica, né? Assim, voltando então, é isso que tem que ser levado em conta, né? Assim, tanta pesquisa falando dos benefícios da religião, enquanto muitas religiões crescem em intolerância. Já essas pesquisas todas falam da importância, né, assim, da religiosidade para o campo da saúde, né? Mas poucos trabalhos, pelo menos os que eu encontrei, falam do conflito entre visões religiosas e espirituais distintas, e quanto esses conflitos fazem mal literalmente às pessoas que são atacadas por essa intolerância, né? A religião faz bem para a saúde, agora você tomar uma pedrada na rua, né, do grupo religioso que não concorda com você, que é seu inimigo, isso faz bem para a saúde? De quem? Convicções religiosas fazem bem para o sujeito indivíduo, mas quase não se fala das doutrinas com expressões de ódio e violência que são vistas pelos seus adeptos como expressão de espiritualidade. Bom, gente, só dizer o seguinte, tá? Meu objetivo com essa fala, para terminar aqui, não é fomentar a rivalidade tradicional já entre ciência e religião, ou entre, né, o campo da universidade e a religião. É exatamente o oposto, tá, gente? É lembrar como a ciência e o seu locus de produção, a universidade, pensar como um espaço de democracia, humanismo e liberdade de pensamento, que justamente nesse momento está sob ataque, né, assim, não só político, mas também religioso, tá? Assim, e para finalizar então, já que estamos falando sobre espiritualidade e saúde, para além das suas possibilidades individuais, mas em suas implicações políticas e mesmo éticas nos dias atuais, em que ocorre o aumento da intolerância religiosa e da perseguição à reflexão acadêmica, gostaria então de evocar a potência terapêutica da arte e citar Baudelaire, né, assim,
nas ligadas dessa definição de saúde. Se é que alguma vez eu me encaixei nela já. Eu duvido, né? Eu duvido que alguma vez eu me encaixei nesse conceito de saúde aqui, né? Ou seja, desde o início ele já foi criticado. Desde 48 ele já começou a ser criticado. E as principais críticas são: primeiro, isso é algo impossível de acreditar. Não, desculpa, sabe? O estado completo de bem-estar não basta ser um estado mínimo. Só um pouquinho. Não, a OMS quer que seja um estado completo, total. Né? Isso é um ideal impossível, né? As críticas, né? Isso é um ideal impossível de acreditar. 2, pressupõe uma visão estática e estanque de saúde e doença, né? Assim, e abre espaço para abusos por parte do Estado, né? Assim, para interferir nessas questões. Mesmo falando do bem-estar social, que ela já diz lá em 48, o conceito de saúde trabalhado aqui parece predominantemente associado à noção de corpo da biomedicina moderna ocidental e individual, né? A ideia de corpo, como diz a dona Haraway, né? A ideia de corpo como sendo da pele para dentro, né? Isso é corpo, né? Dentro dessa lógica da biomedicina. Agora só uma parte meu aqui, né? Já pensou se o nosso conceito de corpo, gente, fosse da pele para fora? Isso é o meu corpo. A nossa política seria diferente, né? Você pode ter certeza que a nossa política mundial seria diferente. Bom, em 1988, a OMS definiu espiritualidade como, aí cito, o conjunto de espiritualidade, né? O conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser plenamente compreendido, remetendo a questões como significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. E aí, dentro disso, ela vai alterar sua definição de saúde, dizendo: saúde é um estado dinâmico, de novo, de completo bem-estar físico, mental, emocional e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Ela coloca agora a noção de dinâmico, mas continua sendo um estado completo de tudo isso, né? Coisa que, repito, eu continuo não me encaixando aqui, né? Mais importante, né? Assim, agora a Organização Mundial de Saúde, né, a partir de 88, coloca a dimensão espiritual dentro da ideia de saúde, né? Mas o completo se mantém. Agora, essa noção de completo bem-estar, tá, para mim me parece fortemente influenciada por uma visão de saúde e espiritualidade bem próxima da noção do que no mesmo período, na década de 80, está se desenvolvendo como a chamada depois autoajuda, né? Assim, das classes médias urbanas psicologizadas, né? E aqui tem uma questão extremamente importante, porque pensem uma coisa, uma diferença fundamental, gente, entre a noção de que vai se desenvolver entre as classes médias urbanas urbanizadas ocidentais, né? A noção de autoajuda é bem diferente da visão tradicional associada à religião de autoconhecimento. O autoconhecimento pressupunha um processo de sofrimento, de dor. Tudo que a autoajuda quer acabar, né? O objetivo da autoajuda é justamente não sofra. Pare de sofrer já. Afastar o sofrimento em qualquer plano da vida, né? Enquanto o processo histórico de autoconhecimento associado ao campo da religiosidade era justamente um processo associado à dor, a uma dor quase que ontológica, mas era indissociável de um processo sofrido. E outra coisa também, tá? Só que a gente precisa ter cuidado quando trabalha, tem bastante dessas pesquisas falando nessa noção de qualidade de vida, né? Não vou entrar aqui nisso, mas lembrem-se, gente, a gente tem que usar qualidade de vida, né? Se definir direitinho e ter claro, pensar essa ideia como uma categoria analítica, tá? Assim, não êmica.
Porque é importantíssimo a gente pensar, primeiro, o que é qualidade. Segundo, quem define o que é qualidade? Né? E o mais perigoso desse conceito, né, de qualidade de vida, ele pressupõe que a gente pode qualificar a vida dos outros, né? Sair dizendo por aí, a sua vida tem qualidade, a sua não tem, aquela ali tem, aquela outra ali não tem. Tá? Cuidado, gente, esse é um conceito extremamente perigoso, que é usado a 3x4 por aí como senso comum. Tá? Cuidado com qualidade de vida. É em 1988, então, que a espiritualidade entra na noção de saúde. Período, não à toa, gente, período em que nos Estados Unidos, né, na década de 80, ocorre a ascensão da direita religiosa conservadora. Também a ideia de corpo e saúde é baseada nas noções ocidentais e de espiritualidade ocidentais, né? Parte então do princípio, eu entendo essa ideia de espiritualidade da OMS, eu percebo aqui, como o Rodrigo falou, né, assim, como algo universal, né, beirando o universal e igual em todas as sociedades e povos, né, assim, só que ela esconde uma hierarquização das espiritualidades, né, assim, que envolve nos seus planos locais, né, assim, diferenças de raça, etnia, gênero, classe, sexualidade, corpo e todas as questões associadas ao colonialismo, né? Parece que essa noção de espiritualidade da OMS, né, assim, encobre, né, esse tipo de hierarquização. Pensando então, depois desses direcionamentos da OMS, então, parece existir atualmente uma tendência em ver a medicina científica e a medicina tradicional / popular como complementares e não antagônicas, e também de pesquisar cada vez mais atentamente, como foi mostrado aqui pelo Rodrigo, a questão da espiritualidade. Existe sim, né, ainda uma visão acadêmica, né, científica, de que, como foi mostrado aqui inclusive, de que a religião pode fortalecer ou mesmo prejudicar o indivíduo. Mas parece que as pesquisas cada vez mais estão se voltando para essa área, mostrando o quanto essa espiritualidade pode fazer bem à saúde, e aí pensando de novo, saúde e corpo como uma questão individual, né? Um corpo da biomedicina individual. Pesquisando em obras que fazem um balanço do tema ou apresentam o estado da arte sobre essa questão, principalmente nas ciências médicas e psi, existe uma grande tendência hoje em dia em pesquisas que tratam da espiritualidade como algo terapêutico e que faz bem ao corpo e à psique. Agora eu gostaria só de rapidamente fazer uma separação aqui entre espiritualidade, religiosidade e religião, né? Assim, que são coisas relacionadas, mas distintas, mais ou menos na linha do que já foi falado aqui tanto pelo André quanto pelo Rodrigo, né? Então, vocês desculpem essa definição bem grosseira minha aqui, tá? Mas estou pensando aqui religião como algo do campo do institucional e dogmático, religiosidade como uma experiência pessoal e íntima da religião, e espiritualidade como uma experiência pessoal e íntima de sentido para a vida ou além da vida, né? Associada ou não a uma realidade transcendente ou superior, né? E aí, como por exemplo, uma espiritualidade ateia, né? Assim, independente, seja que não acredita em nenhum ser superior ou realidade transcendente, ou que não se associa a nenhuma religiosa. Essa separação funciona mais no nível conceitual, porque na vida prática, para grande parte da maioria das pessoas religiosas, é extremamente difícil, se não impossível, separar religião de espiritualidade. Não só porque elas são vistas muitas vezes como forma e conteúdo de uma única vivência, mas porque muitas religiões procuram deter o monopólio da espiritualidade. Aí, só para falar um pouquinho dessa diferença entre espiritualidade e religião,
Tá? Eu gostaria de citar bem rapidinho para vocês lembrarem só um filme que eu acho maravilhoso e importantíssimo para essa discussão e que quase pouco é citado nisso. O Exorcista. Lembrem-se, né? De 1973. Né? Se todo mundo lembra da história da garota possuída por um demônio, não sei o que. Gente, o filme fala sobre a crise espiritual de um padre que está perdendo a fé. É esse que era o tema, né, assim, do filme Exorcista. Um padre que está perdendo a fé. Como que ele vai exorcizar um demônio se ele não acredita mais em demônio, gente? Como ele vai salvar aquela menina de um demônio se ele não acredita em demônio? Né? Assim, esse é um filme maravilhoso para se discutir isso. E no final ele ainda dá spoiler total. Né? Vocês não assistiram, pleno 2018, se não assistiram ainda o Exorcista, vou falar mesmo. Assim, no final ele dá vida para salvar a menina desse demônio, mesmo ele não acreditando em demônios. Né? Assim, esse filme é uma discussão, né, assim, sobre os limites da espiritualidade. Inclusive o próprio roteirista, né, William Blatt, lá, né, em cima do qual ele escreveu o livro, né, que aí ele vai fazer o roteiro do filme, ele fala isso. Né, assim, por isso, só uma coisa, por isso que o filme chama-se O Exorcista, que é para falar do drama do padre. O filme não chama-se O Demônio, não chama-se A Possuída, né, o filme chama-se O Exorcista, para falar do drama dele. Totalmente diferente depois de um filme de 2004, né, assim, que vai chamado O Exorcista, o Início, né, assim, que vai tentar filmar o que seria a história anterior à possessão daquela menina, né, essa história do primeiro padre lá no Iraque, né, que encontra as figuras do demônio Pazuzu lá. E esse outro filme de 2004, lembrem-se, gente, né, assim, logo após os atentados de 11 de setembro, né, assim, esse filme é religioso total. A mensagem desse filme, né, assim, só Jesus Cristo salva. Esse é um filme voltado para fazer uma propaganda religiosa cristã, totalmente distinto do filme de 73. Voltando então, tá? Assim, espiritualidade e saúde, então, nesse sentido lá da OMS, pensado como um sujeito tendo um corpo ocidental, né, dentro da lógica do indivíduo. Aí eu penso assim, poxa, e as outras espiritualidades, onde estão? Né? As outras espiritualidades que não se encaixam nesse etno-universalismo ocidental, né? Assim, elas estão fora. Né, assim, afinal, o que a OMS está chamando mesmo de espiritualidade? Né, assim, só para pensar nos limites dessa espiritualidade da OMS. Por exemplo, os rituais de transe, de sacrifício de animais, de uso de substâncias psicoativas, prática de sexo grupal, autoflagelação, né, assim, todas fazem parte de vários tipos de espiritualidade, né? Elas estão na OMS. Se eu convidar lá o pessoal da ONU e da OMS e falar assim, vamos para uma experiência ritual, né, espiritual, né? Se a gente vai fazer um ritual que vai sacrificar alguns animais, depois a gente vai tomar umas drogas e fazer sexo coletivo, né? E através dessas práticas alcançar o completo bem-estar, físico, completo, espiritual. Será que esses membros da OMS participariam? Né? Será que eles iam estar lá? Aliás, essa questão da autoflagelação é extremamente importante, né? Assim, eu fico pensando, dentro de uma prática espiritual de autoflagelação, você detona o seu corpo, né? Isso é saúde para a OMS? Né? Assim, qual o limite da saúde? Aí. Voltando então aqui para essa questão específica da saúde, né? Acredito que a espiritualidade entrar na discussão da OMS não é porque a ONU quer me ver mais espiritualizado,
tá? Assim, mas porque ela reconhece a religião como um dos grandes players da nova arena pública mundial. Nesse sentido, o debate sobre a importância da religião na saúde está diretamente associado ao crescimento da religião institucionalizada através do movimento conservador, revelando talvez até um paradoxo, né? Assim, a quantidade de pesquisas falando quanto a religião faz bem para a saúde, ao mesmo tempo em que desde a década de 90, né, assim, que estão aumentando essas pesquisas, cresce a intolerância e a violência religiosas em grande parte do mundo globalizado, inclusive no Brasil, né? Isso me lembra um pouco, gente, né, essa estratégia, né? Eu acho que a religiosidade, então, a espiritualidade tem entrado na ONU, é antes de tudo um tema político, de reconhecimento, né, da importância da religiosidade no plano, né, institucional internacional, e falar cada vez mais o quanto a religião faz bem para a saúde, enquanto a religião se torna cada vez mais intolerante e violenta, né? Me lembra um pouco essa política, como na década de 80, por exemplo, quando se começaram as campanhas contra o cigarro. O fumo faz mal, né? Se o cigarro faz mal à saúde, Até os anos 70, gente, haviam várias pesquisas acadêmicas, né, científicas, mostrando o quanto o cigarro fazia bem psicologicamente, o quanto o cigarro acalma, o quanto o cigarro é um dos maiores companheiros que uma pessoa pode ter, né? O quanto o cigarro era um inimigo da solidão, né? O quanto as pessoas não se sentiam solitárias fumando. A solidão veio mesmo quando elas foram proibidas de fumar. Essas pesquisas, que eram feitas até a década de 70, depois das campanhas internacionais contra o cigarro, ou pararam de ser patrocinadas, ou pararam de ser publicadas, pararam de ser publicizadas. Isso me lembrou um pouco essa lógica, né? Assim, voltando então, é isso que tem que ser levado em conta, né? Assim, tanta pesquisa falando dos benefícios da religião, enquanto muitas religiões crescem em intolerância. Já essas pesquisas todas falam da importância, né, assim, da religiosidade para o campo da saúde, né? Mas poucos trabalhos, pelo menos os que eu encontrei, falam do conflito entre visões religiosas e espirituais distintas, e quanto esses conflitos fazem mal literalmente às pessoas que são atacadas por essa intolerância, né? A religião faz bem para a saúde, agora você tomar uma pedrada na rua, né, do grupo religioso que não concorda com você, que é seu inimigo, isso faz bem para a saúde? De quem? Convicções religiosas fazem bem para o sujeito indivíduo, mas quase não se fala das doutrinas com expressões de ódio e violência que são vistas pelos seus adeptos como expressão de espiritualidade. Bom, gente, só dizer o seguinte, tá? Meu objetivo com essa fala, para terminar aqui, não é fomentar a rivalidade tradicional já entre ciência e religião, ou entre, né, o campo da universidade e a religião. É exatamente o oposto, tá, gente? É lembrar como a ciência e o seu locus de produção, a universidade, pensava um espaço de democracia, humanismo e liberdade de pensamento que justamente nesse momento está sob ataque, né, não só político, mas também religioso, tá? Assim, e para finalizar então, já que estamos falando sobre espiritualidade e saúde para além das suas possibilidades individuais, mas em suas implicações políticas e mesmo éticas nos dias atuais, em que ocorre o aumento da intolerância religiosa e da perseguição à reflexão acadêmica, gostaria então de evocar a potência terapêutica da arte e citar Baudelaire, né, assim, nas